Você está procurando um tablet desses menorzinhos, ideal para o dia a dia e que não pese na mochila? Então que tal esse modelo aqui da Lenovo? Quer saber um pouquinho mais? Então continua assistindo que aí vem o review. Este modelo ele tem um processador quad-core de 1,2 GHz, 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento, mas só 12 GB estão disponíveis para o usuário. Ele também não tem slot para cartão SD, então é melhor você dar uma maneirada nos seus aplicativos para aproveitar os 12 GB. A versão do Android não é a mais atualizada, é a 4.2.2, que é a de Alibaba, e a Lenovo informou que ainda não tem previsão para atualização. Este aparelho tem algumas configurações de entrada, mas como vocês vão ver mais pra frente, ele tem características de intermediário. No dia a dia ele se saiu muito bem, com uma boa fluidez entre os menus, e também na multitarefa não tive nenhum problema. Também rodei alguns jogos como Jetpack Joyride e Temple Run 2 e eles funcionaram bem. Até mesmo Dead Trigger 2, que é um pouquinho mais pesado, não teve nenhum problema. O problema foi com o Real Racing 3, que ele funcionou, mas ele estava um pouquinho lento e com os gráficos serrilhados. Este modelo possui Wi-Fi, Bluetooth e GPS, mas o GPS só funciona se o Wi-Fi estiver ligado. Ele é bem preciso, mas os mapas às vezes demoram um pouquinho para carregar. O acabamento é todo feito em plástico fosco na cor cinza, com alguns detalhes em cinza brilhante. As cores lembram uma estrutura metálica e parece uma tentativa de deixar o aparelho um pouquinho mais parecido com os modelos top de linha, mas não se engane porque é plástico. Um dos pontos fortes é o seu peso de apenas 246 gramas. Ele também é bem fino, com 79 mm de espessura e ergonômico, sendo possível segurá-lo com apenas uma das mãos. Um detalhe interessante é que a parte traseira é texturizada, o que permite melhor aderência. Porém, as bordas são lisas e escorregam. Na parte de cima você tem um conector P2 para fone de ouvido. Do lado direito ele tem os botões de volume e de liga e desliga. E na parte de baixo tem uma porta micro USB. A tela é de LCD de 7 polegadas com resolução de 1280 por 800, ou seja, é uma tela HD. Ela também conta com uma tecnologia IPS que possibilita que você olhe por diversos ângulos de visão. O display não reflete muito e tem ótima sensibilidade ao toque. A qualidade das imagens é boa, com ótimo equilíbrio entre brilho e contraste. E não existem botões físicos na tela, sendo assim os botões do Android são virtuais. O Android é bastante puro, exceto por algumas customizações na tela, na parte visual. Por exemplo, todos os aplicativos ficam jogados aqui nessa tela inicial, você não tem um menu separado para eles, então fica um pouco caótico. Uma outra customização é uma outra barra de menu que surge aqui embaixo com algumas opções. E, por exemplo, você pode mudar o tema, tem 3 opções distintas. Você também pode customizar outras coisas, como, por exemplo, a transição dos menus. Mas um detalhe curioso é que várias delas não funcionam. Você também pode personalizar o clique duplo. Eu, por exemplo, coloquei para exibir os apps mais recentes, mas você também pode colocar para exibir a barra de notificação, por exemplo. Ele também vem com alguns aplicativos exclusivos do Lenovo, como por exemplo o estúdio de filme, o antivírus, o gravador de áudio e o Office. Também um gerenciador de bateria. O estúdio de filme ele não aceita todas as mídias e o gravador, por ter um microfone ruim, acaba saindo com bastante ruído. E também o Office é bem completo. Os alto-falantes ficam na parte da frente, bem ao lado da câmera. Quando se ouve em volume médio, o áudio é bom, mas com volumes mais altos ele fica um pouco distorcido e ele não é muito potente. Além disso, eu senti muita falta dos graves, principalmente nas músicas. A câmera principal faz fotos em 5 megapixels e filme em Full HD. Ela não vem acompanhada de flash, e também por isso algumas fotos saem granuladas em ambientes com pouca luz. Mas em locais bem iluminados, a qualidade das imagens é satisfatória. Já a câmera frontal tem 1,8 megapixels e a qualidade não é tão boa. É ideal para fazer videochamadas ou então postar um selfie no Facebook. A bateria tem 3.450 mAh e uma ótima duração. No nosso teste padrão, ele suportou 1 dia e meio de uso. O tablet cumpre bem a sua função no dia a dia, com um bom desempenho para tarefas cotidianas e uma experiência visual de qualidade. A bateria suporta longas horas de reprodução de mídia ou então 1 dia e meio de uso moderado. Além disso, ele é muito leve e ergonômico e tem um áudio satisfatório.
Apesar de alguns problemas pontuais, o modelo traz vantagens sobre outros aparelhos nacionais. Porém, a customização da interface traz alguns defeitos e ele não tem slot para cartão de memória. Se você tem ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima!